E aí galera do Vales Futebol. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre a história do Manchester United. Então deixem seu like e se inscrevem no meu canal, porque esse vídeo deu muito trabalho. Então bora pro vídeo. Olha só, olha lá, que bacana, bonito. Vamos começar com seu anos de fundação, que foi no ano de 1978, e seu apelido é Red Devils, que significa Diabos Vermelhos, e seu estádio da atualidade chama Old Trafford, e seu primeiro nome foi Newton Heath, mas começaram a se chamar de Manchester United em 1902, e participaram do seu primeiro campeonato inglês depois de 3 temporadas em 1905, e ganharam seu primeiro campeonato inglês em 1907, e detalhes: o United tinha contratado um monte de jogadores do Manchester City, e daí começou a rivalidade entre os dois, e na temporada seguinte eles ganharam a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra, e depois na temporada de 1911 e 1912 ganharam seu segundo campeonato inglês, e foi o ano da inauguração do seu novo estádio Old Trafford, e a partir dali o time começou a jogar para a segundona em 1922, e depois subiram em 1925, mas caíram de novo em 1931, e depois conseguiram se manter até 1939, quando o campeonato foi paralisado por causa da Segunda Guerra Mundial. E depois, quando acabou a guerra, um jogador muito importante do Manchester City vira técnico do rival Manchester United em 1945, e ele se chamava Matt Busby, e ele ficou conhecido por ele fazer as substituições do time, que antes era trabalho da diretoria. E depois do primeiro campeonato após a Guerra Mundial, eles ficaram em segundo lugar com apenas um ponto atrás do campeão Liverpool. E depois, em 1951, o United voltou a ser campeão do campeonato inglês, e foi um dos primeiros times da Inglaterra a participar da Liga dos Campeões na temporada de 1956 e 1957, onde foram eliminados na semifinal contra o Real Madrid. E no ano seguinte, em 6 de fevereiro de 1958, depois de um jogo, o avião caiu em cima de um porto, deixando vários mortos, incluindo 8 jogadores do elenco principal e o técnico, e depois do acidente trágico o assistente técnico chamado Murphy passa a comandar o clube e leva o time a chegar à final da Copa da Inglaterra, mas eles não venceram, e a semifinal da Liga dos Campeões, mas também são eliminados para o Milan da Itália, e são vice-campeões do campeonato inglês. E depois, na década de 60, eles contratam Denis Law e George Best, ambos os dois chegam em 1963 e participam do título da Copa da Inglaterra, e na edição de 1964 e 1965, eles são campeões do campeonato inglês em disputa cerrada contra o Leeds United, e o troféu foi decidido no número de saldo de gols. E voltando para a Liga dos Campeões, o United pegou o Benfica nas quartas de final, e o que chamou a atenção foi o placar, porque foi 5-1 para o United, sendo 2 gols de George Best, e daí ele se torna um grande. O United perdeu para o Partizan da Iugoslávia, e na temporada seguinte eles foram campeões do campeonato inglês, e no ano seguinte foram finalmente campeões da Liga dos Campeões em 1968 após baterem o Benfica na prorrogação, e o George Best vira o terceiro jogador a ganhar bola de ouro depois de Denis Law e Bob, que são ídolos do clube, e ganharam uma estátua na frente do Old Trafford que foi chamada de Trindade United. E o United na época vira um dos times que mais ganharam o campeonato inglês, com apenas 7 títulos, igualados ao Arsenal. E depois, em 1973, o clube foi rebaixado de novo e só voltou em 1975, mas continuam decepcionados sem ganhar nenhum título até que chega a 1983 e 1985, onde ganharam a Copa da Inglaterra. E depois disso, um novo técnico assumiu o clube chamado Alex Ferguson, mas o time é rebaixado novamente e volta na temporada seguinte, terminando em segundo lugar. E depois, em 1990, eles foram campeões da Copa da Inglaterra, e no derrotando Barcelona na final por 2-1. E na temporada seguinte, com a ajuda de Eric Cantona e companhia, foram campeões da Premier League, e a próxima temporada foi melhor ainda, porque ganharam a Premier League e a Copa da Inglaterra. E em 1996 o clube ganha de novo a Premier League e a Copa da Inglaterra, e totalizando eles ganharam 11 títulos do campeonato inglês. E depois, na temporada de 1999,
1998 e 1999 o United ganhou a tríplice coroa, vencendo a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões, e foram campeões mundiais, derrotando o Palmeiras na final por 1-0, e depois de novo foram campeões da Premier League, e na temporada seguinte de 2002 e 2003 o time voltou a ser campeões da Premier League, e no final da temporada chegou a promessa Cristiano Ronaldo, e no ano seguinte foi contratado um jogador chamado Wayne Rooney, e na temporada de 2007 última ganhou a Premier League, sendo destaque o Cristiano Ronaldo, e no ano a Liga dos Campeões e o Mundial, e nesse mesmo ano o Cristiano Ronaldo ganha a sua primeira bola de ouro, e na temporada de 2011 chegou um mexicano chamado Chicharito, e no ano seguinte eles foram campeões da Premier League, e o técnico Alex Ferguson se aposentou sendo o melhor técnico que já treinou o Manchester United, e dali em diante o Manchester United não ganhou mais títulos e se tornaram um dos maiores clubes da Inglaterra e do mundo, e essa foi a história do Manchester United. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e não esquece de deixar seu like e se inscreve no meu canal. Tamo